O principal culpado pela Guerra do Paraguai é o ditador Lopes, que se achava o Napoleão do Paraguai. Outro conflito em que eles culpam o Brasil é o do Uruguai. Na luta entre brancos e colorados, o Paraguai era o menos envolvido. Ele poderia ter ficado na dele quando o Brasil invadiu o Uruguai na justificativa de defender os brasileiros que lá estavam. Solano Lopes, obcecado pela guerra, ousou desafiar um vizinho muito maior e 22 vezes mais populoso. Alguns dizem que ele imaginava que o Brasil invadiria o Paraguai, uma loucura. No início, não era tão insano para o Paraguai enfrentar o Brasil. Nos meses iniciais da guerra, o Paraguai tinha a seu favor o fator surpresa. Os paraguaios confiscaram o navio brasileiro Marquês de Olinda em novembro de 1864, navio esse que estava levando o novo governador do Mato Grosso. Pouco depois, 7.700 paraguaios, 1.000 a cavalo, invadiram o Mato Grosso. No primeiro momento, o Paraguai conseguiu um grande sucesso, já que eles pegaram um exército desprotegido. Praticamente todo o centro-oeste do Brasil era patrulhado por apenas 875 soldados. Em 2 dias, os paraguaios ocuparam o Forte de Coimbra, ao sul de Corumbá, e continuaram o avanço. Carlos Augusto de Oliveira, o coronel responsável pela segurança de Corumbá, ordenou a fuga dos cidadãos. Ele fugiu em um barco lotado, subindo o rio Paraguai. Uma semana depois os paraguaios alcançaram o barco. O coronel se salvou porque tinha conseguido saltar do barco e ir para Cuiabá, onde foi demitido pelo governador do Mato Grosso. Infelizmente, as pessoas que ficaram no barco não tiveram a mesma sorte. Poucos marinheiros brasileiros escaparam com vida. Foram mortos com espadas e machadinhas aqueles que ficaram a bordo e a tiros os que tentaram escapar a nado. É o que diz o historiador Francisco Doratioto. Apenas quando Mato Grosso foi invadido, é que o Brasil percebeu que a guerra tinha começado. Os paraguaios tinham 77.000 soldados, contra 18.000 militares brasileiros. O Brasil estava tão desprotegido e sem intenção de guerrear, que demorou nada mais nada menos que 5 meses para iniciar uma reação. Não podemos nos esquecer que o forte do Brasil era sua marinha, e as fronteiras não eram tão bem guarnecidas, pois o Brasil não imaginava que alguma outra nação sul-americana o ameaçaria. Era difícil reunir voluntários para lutar, por isso, o Brasil teve que reinventar seu exército, aumentando salários e criando uma campanha nacional de soldados voluntários, os Voluntários da Pátria. Em julho de 1865, os primeiros soldados se reuniram em Uberaba, 8 meses depois do início da guerra. Na retirada de Laguna, os soldados brasileiros foram derrotados. Tendo perdido grande parte de suas tropas na marcha, o Brasil contou com menos de 2.000 homens. Um fato muitas vezes esquecido é que os ameríndios foram fundamentais para o Brasil nesse episódio. Quando as tropas brasileiras se retiraram, os índios Terenas e Guaicurus Cadiveus foram os únicos a defender o território brasileiro e, utilizando táticas de guerrilha, conseguiram deter o avanço paraguaio até que o exército brasileiro pudesse se recompor. A situação brasileira melhorou por conta dos erros e do ego de Lopes, que achou que poderia derrotar-os sem antes fazer um acordo com a Argentina. Para iniciar outra invasão, desta vez no Rio Grande do Sul, o exército do Paraguai teria que cruzar o norte da Argentina. No meio do caminho havia as províncias de Misiones e Corrientes. Antes de invadir a Argentina, Solano Lopes pediu autorização para que suas tropas passassem pelo território de Corrientes. Os argentinos obviamente negaram. A Argentina era mais esperta, sabia o perigo de entrar em conflito com o Brasil. Solano Lopes, após receber um não, decidiu declarar guerra ao segundo maior país da América do Sul. Ele tinha um sonho de criar o Grande Paraguai. O território abrangeria o Mato Grosso, o extremo norte argentino, o Rio Grande do Sul e o Uruguai. As províncias de Misiones e Corrientes também poderiam se aliar ao Paraguai, já que pensavam em se separar da Argentina. A tática do ditador falhou. Quando os paraguaios invadiram Corrientes, os soldados não ficaram sem invadir as casas argentinas, algo que atrapalhou ainda mais esse plano. A Argentina, muito mais desenvolvida que o Paraguai, tinha produtos e tecnologias raras para os paraguaios, que não resistiram à vontade de saquear. Em maio de 1865, a Argentina, Brasil e Uruguai formaram a Tríplice Aliança, visando a derrota de Lopes e a volta do status quo. Graças a isso,
O Brasil teve grande vantagem, já que a Argentina controlava a Bacia do Prata, onde armas, ferramentas e comida poderiam chegar ao Paraguai facilmente. Com a permissão para passar seus navios de guerra por ali, os brasileiros puderam ir ao Paraguai por via fluvial. Em 11 de junho de 1865, o Brasil conseguiu uma vitória decisiva, na Batalha Naval do Riachuelo. A Marinha Imperial conseguiu uma grande vitória sobre as forças paraguaias na Batalha Naval travada na Foz do Riachuelo, um afluente do Rio Paraná. Este triunfo assegurou o controle estratégico da região para o Brasil, resultando no bloqueio do acesso do Paraguai ao mar. Dessa forma, o Paraguai ficou impossibilitado de receber armamentos e navios encouraçados que haviam sido encomendados da Europa, que acabaram sendo usados pelo Brasil, juntamente com outros armamentos. Apenas 3 meses depois, o Paraguai sofreu outra grande derrota. Com Dom Pedro II e o presidente argentino, Bartolomé Mitre presentes, 17.000 soldados brasileiros, uruguaios e argentinos libertaram a cidade gaúcha de Uruguaiana. Quase um ano de guerra, e o Paraguai quase não tinha sido atacado em seu território, mas já dava para ver que dificilmente ele venceria. No final de 1865, 50.000 paraguaios estavam mortos, contra 20.000 aliados. Mesmo sabendo que a derrota era iminente, Lopes, ao invés de se render e poupar seus compatriotas, passou 5 anos lutando contra 3 países. Uma guerra provocada por um ditador maluco, que ainda teve a chance de se render e manter seu território intacto. Na escola aprendemos que o Paraguai se desenvolvia rapidamente, um forte crescimento social e econômico. No entanto, a história é um pouco diferente. O país era rural, atrasado, opressor e burocrático. Grande parte do dinheiro do país vinha da exportação de erva mate, tabaco e madeira. Cerca de 90% de todas as terras pertenciam à família Lopes. Apenas as pessoas próximas a essa família se beneficiavam com os negócios, enquanto os camponeses trabalhavam para vender seus produtos a um preço minúsculo, comparado ao preço da revenda que os poderosos conseguiam depois. Não havia grandes plantações, fábricas pequenas ou consumidores. Os empresários foram expulsos em 1820 pelo ditador José Gaspar Francia, que temia ser deposto por uma conspiração. 75% dos produtos industrializados vinham da Europa, até mesmo coisas simples, como rolo de tecido, talheres e potes de vidro. Esses produtos chegavam através dos ingleses. Ou seja, o Paraguai dependia da Inglaterra, e os ingleses lucravam com isso, sendo mais um motivo dos britânicos não quererem a guerra. A ditadura paraguaia era tão forte, que o país só tinha um jornal, que era controlado pelo Estado. Até mesmo a igreja era espionada pelo governo. As mulheres foram proibidas de chorar em público, e eram obrigadas a participar de bailes para festejar batalhas, mesmo quando seus conhecidos morriam ou quando o país era derrotado. Era assustador viver em um lugar assim, e os países vizinhos sentiam pena. Acho que aqui já acabou o mito de Solano Lopes ser um herói. Para se tornar presidente, ele acabou tomando o cargo do irmão. Mesmo sendo uma república, o presidente tinha um cargo vitalício e hereditário. Carlos Lopes, presidente até 1862, tinha o direito de indicar seu sucessor. Ele escolheu seu filho mais preparado, Engel Benigno, que até mesmo tinha estudado na escola da Marinha Brasileira. Solano ficou raivoso devido à escolha, e de alguma maneira, convenceu seu pai a mudar de ideia. Quando a guerra estava perdida, Solano mandou executar o irmão, com medo de conspirações. Quando a guerra acabou em 1870, os paraguaios restantes odiavam Solano Lopes. Ele era visto como um tirano que levou o país à desgraça. Foi declarado traidor da pátria, suas terras foram confiscadas, e sua mulher, a irlandesa Elisa Lynch, foi mandada de volta à Europa. Guaidó Alcalán diz o seguinte: os testemunhos da época, escritos por paraguaios que tinham pertencido aos círculos do governo, incriminam Lopes. Seus autores tentam se justificar, negando responsabilidade pessoal nas atrocidades do ditador. Os horrores da guerra foram esquecidos no século XX. O ditador virou herói. Juan Oleari foi o primeiro a enaltecer Solano Lopes, em seu livro História de la Guerra de la Triple Alianza, de 1911.
Pouco tempo depois, foi descoberto que Oleari recebia dinheiro de Henrique Venâncio Solano Lopes, descendente do tirano paraguaio. Ele queria melhorar a imagem de Lopes para a família recuperar terras confiscadas após a guerra. Mesmo com essa fraude, a mudança de Solano Lopes se consolidou nas décadas seguintes. Em 1936, o coronel Rafael Franco, um ditador paraguaio, oficializou essa nova imagem heróica de Lopes. A reverência a Solano Lopes continuou nas ditaduras que seguiram. O general Alfredo Stroessner, líder do Paraguai entre 1954 e 1989, apreciava a comparação com Lopes e perseguia estudiosos críticos ao antigo presidente. Stroessner chegou a exumar o corpo de Elisa Lynch, companheira de Lopes, em Paris, para enterrá-la com honras no Paraguai. Elisa Lynch é outra figura contraditória do Paraguai. Se quiserem, posso trazer um vídeo sobre ela. A partir dos anos 1960, intelectuais influenciados pelo marxismo passaram a ver o Paraguai de Lopes como um exemplo anticapitalista, resultando numa união ideológica peculiar. Dentro do Paraguai, Lopes era louvado por historiadores e militares, enquanto fora do país, intelectuais de esquerda de Argentina, Brasil e até da Grã-Bretanha o admiravam. Eric Hobsbawm, em 1975, no seu livro A Era do Capital, espalhou a ideia de que Argentina, Uruguai e Brasil, com suas economias voltadas para o Atlântico, forçaram o Paraguai a sair do estado de autossuficiência. Apesar da admiração de ditadores e acadêmicos, Solano Lopes agia como um general despreparado. Comum no século XIX, ele priorizava o heroísmo e a honra do combate em detrimento da eficiência. Seus generais temiam contrariar suas decisões, mesmo quando careciam de coerência estratégica, e suavizavam as notícias de derrotas. Assim, ele sacrificou tropas inteiras, enviando soldados indefesos contra brasileiros e argentinos. Segundo relatos de combatentes aliados, os soldados guaranis eram frequentemente magros e quase nus. A vaidade de Solano Lopes foi seu pior traço. Ele possuía uma espada incrustada de diamantes e recusava a rendição mesmo diante da fome de milhares de paraguaios. Após 5 anos fugindo das tropas aliadas, foi capturado na Batalha de Cerro Corá, em 1870, sendo facilmente reconhecido por ser o único gordo no país. Eu quero fazer um vídeo, contando a Guerra do Paraguai inteira, desde o prelúdio até as consequências. Aí poderíamos ver o general Osório e Duque de Caxias em ação. Se quiserem, deixem nos comentários. Como podemos nos lembrar, fomos ensinados que a Inglaterra temia o crescimento do Paraguai, e a destruição paraguaia deixou a Inglaterra livre do inimigo em potencial.